sua Bíblia. Ana Raquel, tá tudo certo aí? O slide, eu estava vendo que estava tendo um delay aí na letra do louvor. Passa, não passa, mas vai dar certo, né? Vamos gravar também? Vai gravar? Hoje é o último domingo do mês de abril, irmãos. O ano está passando rápido. Mês 4, já indo embora. Domingo que vem nós já vamos estar em outro mês. Glória a Deus. Daqui a pouco o meio do ano está aí. Copa do Mundo. Ixi, aí. Os irmãos terem uma ideia, essa semana eu já estava olhando o calendário de 2027, Ricardo. Já estava olhando 2027 já. Se esse ano está tendo um monte de feriado, segunda, sexta, terça, eu já vou te falar, ano que vem, zip. Não tem feriado quase nenhum dia de semana. Ser só sábado ou domingo. O brasileiro vai trabalhar ano que vem, aleluia. Nenhum, eu estava olhando já, falei, meu Deus, esse ano são 11 feriados. Mas o último feriado, que vai cair numa sexta-feira, é esse próximo agora do dia 1º. O resto vai cair terça, quarta, esse ano. O tema da palavra dessa noite é frutos visíveis de uma palavra invisível. Diga isso, frutos visíveis de uma palavra invisível. Isaías 55, versículo 10 e 11. Essa semana, quem esteve na nossa sala de oração, na live, eu falei desse versículo. E Deus tocou tanto o meu coração que eu ia até pregar uma outra coisa, mas o Senhor falou, não, ministra aquela palavra. E eu comecei, na sexta-feira à noite, eram as 9h30 da noite, eu falei para a pastora, olha, eu vou para o escritório lá, preciso escrever. E eu começo a escrever, eu boto o fone no ouvido para ouvir louvores que, sabe, encorajam dentro da palavra. Eu fui escrevendo e tal, quando eu vi já era 5 horas da manhã quase. Falei, meu Deus, mas eu estava lá orando, escrevendo, e eu quero que você receba essa palavra essa noite. Frutos visíveis de uma palavra invisível. O texto diz assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Aleluia. Quero lembrar e aproveitar que hoje nós estamos... Está dando certo aí, Ranilson? Hoje nós estamos retornando a nossa transmissão no YouTube, no canal do YouTube. O Ranilson até colocou aí no grupo da igreja o link. Colocou? Colocou o link? E aí, eu queria que você pegasse depois esse link, ou agora, copia, bota lá no grupo da sua família, manda para alguém que precisa ouvir essa palavra. Tem irmãos aqui, do Maranhão, que também escutam a palavra, E eu até mandei para os irmãos lá da nossa igreja de Caxias. Vou ver se eu copio aqui e mando para os irmãos lá também, A gente tem um grupo da Videira de Caxias e os irmãos sempre me perguntam, pastor, vai transmitir o culto? Eu digo, vai. E hoje deixa eu botar o link aqui, Aleluia. Os irmãos assistem aqui presencialmente e outros podem ouvir aí online. Aleluia. Versículo 11 diz assim: alô, tem que trocar a pilha aqui, no microfone. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Feche os seus olhos, irmão. Pai, tua palavra é abençoada.
Fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Nós nos expomos a ela. Esse é o momento mais importante dessa reunião, de nós recebermos a palavra do Senhor. Então eu repreendo todo cansaço, toda distração, tudo aquilo que possa impedir os teus filhos de receber a palavra. Fala conosco essa hora, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Fala o que aí para o seu vizinho? Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e Deus vai continuar falando com você. Amém, meus irmãos? Irmãos, pode trocar aqui, viu, Felipe? Se tiver aí uma pilha, ele está piscando aqui. Eu não sei qual que é o microfone aqui que... Alô. Ei, som, alô. Troca aí antes que ele me deixe na mão de novo. Irmãos, nós vivemos em uma geração que valoriza que vê, que valoriza o imediato. Nós vivemos hoje numa geração que valoriza tocado, não é? Pode tocar, eu posso ver, não é? Eu estava até conversando com um irmão, falando para ele, falei, olha, ele precisa comprar algo, né? Receber algo. Eu estava falando para ele, você não está vendo aquilo que você precisa comprar, aquilo que você precisa ter. Acredite, no reino espiritual já é uma realidade. No reino espiritual já é uma realidade. Você não está vendo, você não está enxergando, mas já é real. Então hoje nós vivemos nessa geração que valoriza aquilo que tem que ver, tem que tocar, sabe? Tem que ser o imediato. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui hoje. Deus trabalha muitas vezes de forma invisível. Diga assim, Deus trabalha muitas vezes de forma invisível. A palavra de Deus muitas vezes não é vista, irmãos, a olho nu. Quando a palavra é liberada, você não vê a palavra, você não vê a olho nu, mas os efeitos da palavra são inevitáveis e visíveis. Por isso que eu dei esse tema. É uma palavra invisível, mas o resultado é visível. Entende o que eu estou falando? Por exemplo, um agricultor, ele pode olhar para o céu nublado e não ver nada acontecendo. Mas quando a chuva cai, mesmo sem fazer barulho constante, a terra começa a ser transformada por dentro. Assim é a palavra de Deus, irmão. Mesmo quando você não vê, a palavra está agindo. Você pode falar para alguém aí, mesmo quando você não vê, a palavra de Deus está agindo. Entende? Você não está vendo, mas a palavra está agindo. Por isso que eu quero compartilhar esse tema, frutos visíveis de uma palavra invisível. E junto com esse texto de Isaías, eu vou mostrar para os irmãos alguns outros exemplos bíblicos que nos mostram essa verdade poderosa. O que a gente aprende com esse tema, então? Em primeiro lugar, diga assim, a palavra tem origem celestial. Vamos lá, mais uma vez, diga isso, a palavra tem origem celestial. Isaías diz, assim como descem a chuva e a neve da onde? Desce da onde? Desce do céu. A palavra é celestial. A palavra, ela é do céu. A palavra que vem de Deus não é limitada como a palavra do homem. A palavra humana é o seguinte, não, semana que vem vou fazer isso. Aí dá um problema na semana e não faz. A palavra do homem é não, eu vou conseguir fazer, mas tem algum problema, não cumpre. A palavra de Deus não, uma vez que ele falou, ela vai cumprir. A comparação de Isaías ali é do céu. Isso nos mostra que a palavra de Deus não é humana, é divina. A palavra não é limitada, é eterna. A palavra não falha. A palavra de Deus é perfeita, irmãos. É perfeita. Por exemplo, imagina um médico experiente dando um diagnóstico preciso. As palavras dele têm peso porque ele tem conhecimento. Estudou 6 anos. O cara está falando o que ele conhece. Então imagina Deus. Deus não apenas conhece, Deus determina a realidade. Ele determina a realidade. Como assim, pastor? Quando Deus fala, não é previsão, é criação.
Quando Deus fala, não é uma opinião, é uma realidade sendo liberada. Eu perguntei aqui na hora da oração, quem tem demanda aqui, quem tem desejo, alguma coisa você precisa realizar. Quem tem aí? Levanta a mão de novo. Então, essa noite Deus vai liberar uma palavra para você. Você não vê, mas já é realidade. Não é opinião de Deus, é uma realidade, irmãos. Uma realidade. Deus fala. Quando Deus fala, não é uma opinião, é uma realidade sendo liberada. Se Deus disse, já começou a acontecer. Fala para alguém aí, balança alguém aí, irmão. Deus falou alguma coisa na sua vida, já começou a acontecer. Ei, olha para cá, você não está vendo, mas já começou a acontecer. Ah, meu marido ainda não está convertido, meu marido ainda não está congregando fielmente. Você tem uma palavra de Deus? Tem uma palavra de Deus, então já começou a acontecer. Pode esperar que ele vai sentar aí do seu lado, em nome de Jesus. A gente tem um exemplo aqui, o Josiel. Quantas vezes falei aqui, lembra, Lília? A Lília veio primeiro, pastor, ora para o meu marido, 2 encontros ele veio. Fugiu, né? Mas está aí. Deus falou. A irmã lembra um dia que eu falei, você estava ali, eu falei, ó, Lília, um dia você vai sentar, o Josiel vai estar sentado do seu lado, olha aí, ó. O dia que a gente orou e liberou a palavra aqui, Deus começou a fazer. Deus até falou, ele pode fugir, mas não por muito tempo. Qual é o exemplo bíblico que eu quero te dar? Projeta. O exemplo de Abraão. Você conhece a história bíblica? Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. O texto diz, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Qual foi a palavra de Deus para Abraão? Você vai ser um pai de multidões. Só que havia só alguns problemas. Porque olha para cá, irmão. Isso que você deseja alcançar, se você tem uma palavra de Deus para a sua vida, acredite, vai ter problemas. Entendeu? Vai ter dificuldade. Deus liberou a palavra para Abraão. Só que tinha 2 problemas. O primeiro, Abraão tinha a idade avançada. Quando Deus falou isso aí para ele, ele tinha 75 anos de idade. Quantos anos? E eu não sei se você sabe, segundo os médicos, dependendo da saúde física e mental, o pico da diminuição sexual, né, do desejo sexual, nos homens é a partir dos 70 anos de idade. Então, quando chega o auge, o pico, assim, do homem não ter mais desejo sexual? Aos 70 anos, a partir dos 70. Se não tiver, se não tiver problema, né? Abraão já estava dentro do quadro dos médicos. O cara tinha 75 anos. E o outro problema é que a sua esposa Sara era estéril, além também de ter idade avançada. Ou seja, olha para cá, todas as evidências naturais eram ruins. Então, eu tenho certeza que aqui nós temos situações impossíveis na nossa vida. Ou talvez não, aquilo que você almeja, está orando a Deus, clamando ao Senhor, as evidências naturais são ruins. São ou não são? É uma conta que você tem que pagar maior que você. Mas sempre vai ser assim, porque se for menor que você, você não vai depender da fé. Você depende da sua força. Então, evidências naturais na vida de Abraão eram ruins, irmãos. Mas mesmo assim, a palavra veio do céu. Qual foi a palavra do céu que veio? Gênesis 15, 5. Então conduziu até fora e disse: olha para onde, irmão? Olha para onde? Esse é o problema de alguns. Quando o dia mal vem, quando a crise no casamento vem, quando a enfermidade vem, quando a falta financeira vem, quando os problemas que a gente tem aqui nessa terra vêm, ao invés de eu e você olhar para o céu, a gente olha para o lado, para o outro, a gente olha para baixo, a gente olha para os recursos naturais. Abraão estava dentro da tenda. Tenda é lugar que limita a sua visão. Deus falou a Abraão: eu te falei, você vai ser pai de multidões. Minha mulher é estéril, estou velho, não tem como, Senhor. Você está dentro dessa tenda, sai da tenda e olha para o céu. Na arca de Noé, deixa eu te falar, não tinha janelas laterais. A arca não tinha janela lateral. Deus mandou Noé botar as janelas em cima, no teto. Para quê, meu irmão?
para ele saber que o socorro vem do Senhor. Eu estou aqui essa noite para dizer para alguém que está me ouvindo: o seu socorro não vem do seu salário, do patrão, do esposo, da esposa, não vem nada dessa terra. Seu socorro vem do céu, meu irmão. Vem do céu, de Deus, o Criador dos céus e da terra. Deus falou a Abraão: sai dessa tenda. E Deus está mandando alguns aqui sair da tenda essa noite, sair desse lugar que limita a sua visão. Olha para os céus, conta a estrela, se é que você pode. Assim vai ser a sua descendência. Gênesis 18, 14. Esse projeto, por favor. Gênesis 18, 14. Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Quando o anjo falou isso aí, ele confirmou a palavra de Deus. Estava falando para Abraão, confirmando a palavra que Deus disse: você vai ser pai de uma nação, sua mulher vai engravidar. Sara estava atrás da porta ouvindo e riu quando o anjo falou: Sara vai dar à luz. Ela riu, o anjo ouviu. Aí ele fala isso aí: acaso a coisa é demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei e Sara terá um filho. Irmãos, mesmo diante do que os olhos de Abraão estavam vendo, a Bíblia diz que Abraão creu. Diga para quem do seu lado aí, alguém, diga assim: Abraão creu. Fala para essa pessoa: e você precisa crer também. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Gênesis 21, versículo de 1 a 3. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera. O Senhor disse, o Senhor falou. Não tem jeito, irmão, vai cumprir. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nascera, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque, que significa o quê? Riso, ou aquele que ri. 25 anos depois que o Senhor falou para Abraão: Sara vai ter um filho, a palavra se cumpriu. Eu estou aqui essa noite para dizer: há uma palavra de Deus, há uma palavra do céu vindo na sua direção, irmão. E quando a palavra vem do céu, não importa o tempo, não importa a idade, não importa a circunstância, não importa a esterilidade, nada, a palavra vai se cumprir. A palavra vai se cumprir, porque quando Deus fala, Deus não consulta a circunstância. Ela é estéril, estou nem aí. Deus fala: não tem dinheiro, estou nem aí. É difícil, Deus, não estou preocupado. Quando Deus fala, Ele não consulta a circunstância. Se Ele falou, já começou a acontecer. Balança alguém aí, irmão, diga para ele: se Deus falou, já começou a acontecer. Já começou a acontecer. Então creia na promessa de Deus na sua vida, porque a palavra tem origem do céu, origem celestial. Qual a promessa, pastor? Você é co-herdeiro com Cristo, você é filho de Deus. Temos promessa de multiplicação esse ano, promessa de saúde, promessa de provisão. Creia, meu irmão, creia que a palavra é do céu, não é da terra, é celestial. Abraão recebeu uma palavra do céu. Deus falou para ele: olha para o céu, Abraão. E a promessa se cumpriu. Segundo lugar, diga assim: a palavra produz transformação. Isaías diz: a palavra vem do céu, né? Na chuva e a nuvem. Reguem a terra e a fecundem e a façam brotar. Deu resultado. Faça brotar. Irmãos, uma semente plantada parece morta. Ela fica lá escondida, enterrada, invisível. Você botou a semente lá, está lá enterrada. Você não está vendo. Mas com o tempo, algo começa a acontecer debaixo da terra. Até que um dia rompe o solo e você começa a ver a planta. Sim ou não, meus irmãos? Da mesma maneira, é a palavra de Deus. O crescimento não começa quando aparece, começa quando é plantada. Assim é a palavra de Deus. Você pode não ver, mas ela já está germinando, já está gerando já. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Eu sei que é difícil, irmãos. Por isso que tem que ser fé. Por isso que tem que ter fé. Eu não estou vendo, mas a palavra já está acontecendo.
Há 7 anos atrás, quando eu cheguei aqui em São Luís, nesse local aqui, que era diferente, nós tínhamos aqui 100 cadeiras arrumadas e 20 pessoas aqui nesse lugar. E eu, naquela ocasião, falei: irmãos, vai chegar um tempo, o dia que nós vamos chegar aqui, nós vamos ter mais de 100 irmãos. E esse dia chegou. Eu sei que não vem todo mundo, mas as nossas reuniões, é porque eu conto, irmãos, os adultos, os jovens, as crianças. Todo domingo aqui nós temos mais de 100 pessoas reunidas aqui nesse lugar. O dia que eu falei, eu não vi nada, mas a palavra começou a gerar. A palavra começou a germinar. Olha para cá. Hoje o dia, Deus te trouxe aqui hoje para, através da sua vida, você abrir a sua boca, uma palavra de Deus, e você testemunhar isso. Quando você confessar, declarar, a palavra já vai começar a gerar, já vai começar a germinar. Qual é o exemplo que eu te dou aqui? O exemplo do profeta Ezequiel. A Bíblia diz lá em Ezequiel 37 que Deus manda Ezequiel profetizar a ossos secos. Algo totalmente sem vida, sem carne, sem movimento, sem esperança. Olha o que o texto diz: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Diga, sequíssimos. Então veja, os ossos não estavam apenas secos, estavam sequíssimos. E essa palavra aqui, sequíssimo, no original, é extremamente. Ou também anotei aqui, um grau elevado, sequíssimo ali. Extremamente, grau elevado. Então o negócio era sério. Naturalmente falando, era impossível aqueles ossos reviverem. Não tem como, não tem. Impossível. Mas quando a palavra de Deus é liberada, qual foi o resultado? Ezequiel 37:7. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Esse é o poder da palavra. Irmãos, olha para cá. Eu não sei o que você está vivendo. Pode ser um vale de ossos secos, mas se a gente orar hoje, liberar a palavra hoje, essa sequidão se torna em vida. Isso que é impossível se torna em milagre. Quem está entendendo o que eu estou falando? Balança seu vizinho aí e recebe essa palavra, irmão. É para você, para nós essa palavra. A palavra transforma, irmão. A palavra não melhora, ela transforma. A palavra não melhora, ela ressuscita. E eu estou dizendo que é uma palavra de Deus sendo liberada sobre a sua vida hoje, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sua empresa. E essa palavra vai, você quando declarar, a gente vai começar a ouvir igual Ezequiel, os ossos batendo, ossos batendo. A Bíblia diz que Elias estava orando no monte com o seu moço. Ele começou a orar e falou para o rapaz: vai lá, o que você vê na direção do mar? Não vejo nada, primeira vez. Vai lá, a segunda, não vejo nada. Terceira, quarta, quinta. Na 7ª ele disse: eu vejo uma nuvem pequena do tamanho da palma da mão do homem. Elias falou: vamos descer e fala para Acabe que vem chuva aí. Vem abundante chuva, irmão. Vem abundante chuva sobre a sua vida, chuva de bênção, de milagre, de provisão. Alguém diga amém hoje. Diga para o seu vizinho aí: vem chuva sobre a sua vida, irmão. Porque a palavra, ela transforma. Isaías diz que a chuva não cai em vão. Ela gera vida. Da mesma forma, a palavra de Deus, ela regenera o coração. Ezequiel, ele diz que a palavra faz nascer aquilo que parecia impossível. Talvez você está aqui essa noite, a sua vida, o seu casamento, a sua família, suas finanças, sua saúde esteja com a terra seca, como uma terra seca. Mas quando a palavra for liberada, for profetizada, tudo vai começar a mudar hoje. Porque onde a palavra de Deus entra,
a transformação é certa. O caos é organizado. Amém, queridos? Terceiro lugar, diga assim: a palavra gera provisão. O verso 10, Isaías diz o seguinte: para dar semente ao semeador e pão ao que come. E aqui nós vemos dois níveis. A semente, que é para o futuro, semeou, ela vai dar, vai produzir. A semente, mas ele fala do pão que já está presente, já está aqui. Ou seja, a palavra de Deus te sustenta hoje, mas prepara amanhã. A palavra de Deus te sustenta hoje e vai sustentar amanhã. Por exemplo, um padeiro, ele não vive apenas do pão pronto. Ele depende da farinha que veio do trigo, que veio da semente. Se faltar a semente, pronto, o trabalho dele já era. Não chega a farinha lá. Deus não te dá só o milagre imediato. Deus te coloca num ciclo de provisão contínua. Vou repetir isso aqui, caso você não tenha entendido. Deus não te dá só o milagre imediato. Ele te coloca num ciclo de provisão contínua. A palavra supre hoje, mas vai suprir amanhã também. Vai suprir depois de amanhã, e vai suprir mês que vem, e no outro mês, e no outro ano a palavra vai suprir. Quantos dizem amém? Qual é o exemplo que eu te dou bíblico? Elias e a viúva de Sarepta. Deus declara uma palavra. Qual a palavra que Deus declarou? A farinha não acabará, o azeite não faltará. 1 Reis 17, 14. Porque assim diz quem? Diz o Senhor. É o Senhor quem diz, irmão. Não sou eu que estou falando. Entende? A palavra é de Deus, a palavra é do Senhor. Só aplica fé. Só creia no que você está ouvindo essa noite. Se você está aqui, é porque essa palavra é para você. Ou quem está assistindo, vai assistir depois. Essa palavra é para a sua vida. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Qual que era a situação aqui dessa viúva? Fome, escassez, última refeição. Ela falou para o profeta: não, vou fazer aqui um bolo para eu e meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Essa era a situação. Mas a palavra de Deus entrou em cena naquele dia. E qual foi o resultado? 1 Reis 17, 15, 16. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa poucos dias. É isso que está escrito? Quantos, irmãos? Diga para o seu vizinho aí: muitos dias. Você está pensando que vai ser difícil essa semana, mês que vem, e não vai dar? Pode até ter dificuldade, mas a palavra de Deus é liberada e é provisão. Os irmãos estão entendendo? Sabe o que significa amém, irmão? Amém é quando você recebe uma palavra de Deus. Aí você diz amém. Quando você fala amém, é como se fosse uma mão. O seu amém é como se fosse uma mão que vem e pega essa palavra e se cumpre na sua vida. Verso 16: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra de quem? Deus não apenas resolve o problema atual, Ele também garante a continuidade. Teve provisão hoje? Vai ter amanhã, e vai ter depois de amanhã, e vai ter semana que vem, e vai ter na outra semana, e vai ter no outro mês, e no outro mês. Dezembro vai ter provisão, janeiro de 2027 vai ter provisão, janeiro de 2028 vai ter provisão, porque a palavra de Deus é provisão. Quem vive da palavra nunca vive escassez, irmão. Nem espiritual, nem material. Guarda isso. Deus não te dá só o milagre imediato. Ele te coloca num ciclo de provisão contínua. A palavra supre hoje e garante o amanhã. Seu amanhã está na mão de Deus. Fala isso aí para alguém. Seu amanhã está nas mãos de Deus. E quando Deus fala, a escassez perde o poder. Então se prepara para o que Deus vai fazer na sua vida.
Quarto e último lugar. Diga assim: a palavra cumpre o seu propósito. O que ele diz no versículo 11? Não voltará para mim vazia. Não voltará para mim vazia. Essa é a declaração central desse texto aqui de Isaías. A palavra não vai voltar vazia. O que significa isso? A palavra não vai voltar sem resultado. A palavra não vai voltar sem efeito. A palavra não vai voltar sem cumprimento, irmãos. Não vai. Deus afirma, sabe? Deus afirma. Nenhuma promessa será desperdiçada na sua vida. Nenhuma palavra de Deus na sua vida será perdida. Nenhuma declaração do Senhor na sua vida será frustrada. Por exemplo, um arquiteto, ele não faz um projeto sem finalidade. Não faz. Nós estamos aqui nesse prédio, eu não sei quantos irmãos aqui mais antigos lembram, mas esse prédio aqui, ele tinha um outro formato. E quando eu parei aqui, no antigo salão, falei: Senhor, eu preciso fazer algo, porque as salas eram tudo aí na frente, de gesso. A gente começava a cantar aqui, a pastora não fazia o domingo aqui de lá. Falei: precisa fazer alguma coisa. E aí eu conversando com o pastor, ele falou: tem um arquiteto na minha igreja, engenheiro. Eu falei: puxa, me dá o contato. Eu falei com ela, veio ela e o marido aqui, começaram a medir cada espaço, cada lugar aqui. Eu falei: olha, eu sou pastor, não sou engenheiro, mas eu tenho essa ideia. Eu falei a ideia, ela falou assim: pastor, vou jogar lá no programa. Se der certo, ela jogou no programa e deu certo. Então a gente tem a planta, e não sei se os irmãos lembram aqui, os mais antigos, a projeção era até aqui. Eu botei a planta: irmão, nós vamos fazer esse prédio assim. Queridos, não tinha recurso. Fizemos isso na pandemia. Uma obra que eu até achava que ia... deve ser uns 6 meses. 6 meses durou quase 2 anos. Não tínhamos recurso. No final do culto, um irmão virou para mim e falou: pastor, eu tenho uma casa para vender na Coab. Se vender essa casa, a gente vai dar o dízimo, já começa a obra. Eu falei: amém. Então faz o seguinte, semana que vem traz a escritura. Ele trouxe a escritura da casa, nós oramos. Na mesma semana ele vendeu a casa. Na mesma semana ele deu o dízimo. E nós começamos a obra aqui. Só que obra, quem já fez obra aqui? Levanta a mão. Você sabe, né? Obra não tem essa de você fazer. Não, vai ser isso aqui. Por incrível que pareça, vai faltar alguma coisa. Vai faltar. Começamos aqui, quebra, derruba. Então tinha pedreiro aqui dentro, tinha um cara aqui do forro, ele fazia o gesso também. Aí começou: pastor, faltou isso assim, assim. Eu falei: rapaz, mas você não disse que ia ser dessa maneira? Que essa quantidade ia dar? Eu achei. Pedreiro falava: ei, pastor, calculei errado. Eu falei: meu Deus, irmão. E aqui era uma poeirada, irmãos. Não sei quantos lembram aqui o período da obra aqui, quem está desde 2020 aqui na videira. A gente fazia o culto mesmo com forro descoberto, meio da obra. E aí os profissionais, tudo acabou, pastor. Eu sentava e dizia: meu Deus, Senhor, eu preciso de tanto. Aí mandava um irmão. Uma irmã mandou mensagem: pastor, manda aí, recebi um dinheiro aqui, dinheiro certo. Irmãos, nós já devemos aqui ter gasto mais de 70 mil nesse prédio todo aqui. Da onde veio esse dinheiro? De Deus, do Senhor. Eu estou te falando isso por causa dali, um arquiteto não faz um projeto sem finalidade. Então a moça que escreveu aqui, que fez tudo isso, nós fizemos com finalidade. Cada linha tem um propósito, cada medida tem uma razão. Olha aqui para mim, da mesma forma, Deus não libera palavras aleatórias sobre a sua vida. Não libera. Cada promessa, cada palavra liberada sobre a sua vida tem um destino específico. Então Deus olha para o Antônio, conhece o Antônio, e Deus diz: nessa área aqui, na vida do meu servo, eu libero essa palavra. Nessa outra área aqui, essa palavra. E nessa, Deus vai liberando. Deus não libera palavra aleatória, entendeu, Antônio? Cada palavra vai se cumprir. A palavra de Deus não volta sem cumprir o propósito pelo qual ela foi liberada. Você pode até achar que está demorando, mas a palavra não se atrasa e nem fracassa. Nem fracassa. Qual é o exemplo para a gente poder orar?
é o exemplo de José. José do Egito. José recebeu um sonho. E vamos tratar esse sonho aqui como uma palavra de Deus na vida dele. Recebeu um sonho. Ainda jovem. A Bíblia diz que ele tinha 17 anos de idade. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso odiaram ainda mais. E o caminho de José foi difícil. Outro dia eu estava meditando na palavra de Deus e estava lembrando. Jesus falou assim: no mundo tereis aflições. No mundo passais por aflições. Jesus não enganou ninguém. Entende? Vai ter dificuldade, irmãos. Vai ter luta, vão ter gigantes. Vai ter o dia de você desanimar, vai ter dia de você botar a mão na cabeça e falar: Senhor, é muito difícil. Por que é assim? Ele disse que ia ser. Diga assim: muitas são as aflições. Mas a palavra também diz, Israel, de todas o Senhor nos livra. Podem ser muitas, mas de todas o Senhor nos livra. E com José o caminho foi difícil. Você conhece a história? Ele foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Naturalmente a sua vida era só derrota, decepção. Em nenhum texto a gente vê José reclamando, murmurando, sabe? Em nenhum momento a gente vê ele reclamando. Cuidado, irmãos, com murmurações e reclamações. Elas retardam o cumprimento da promessa de Deus. Elas te tiram debaixo do favor de Deus. Então não reclame. Fala para o seu vizinho aí: não reclame, irmão. Diga para ele: não murmura. Na vida de José, parecia que a palavra tinha falhado. Mas a palavra de Deus nunca é lançada aleatoriamente. A palavra de Deus, ela é como flecha certeira para atingir o alvo. Mas se errar, não tem possibilidade. Quer ver? Capítulo 39, Gênesis 39, 21. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Eu nunca vi isso, o cara lá no presídio de Bangu 1, lá na Pedrinha, lá, nunca vi. O cara está preso, o carcereiro toma aí a chave. Cuida aí dos outros presos, vou ficar fazendo nada. Mas a Bíblia diz que na vida de José foi assim. Por quê? Porque Deus era com ele. Porque ele tinha uma palavra de Deus. Você pode até não ver imediatamente, irmãos, mas a palavra já está operando. O silêncio de hoje não é ausência de ação, é o processo do cumprimento. 2 anos se passam, ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. O padeiro morreu, o copeiro voltou para o seu cargo. E José, quando ele foi, falou: lembra de mim, José. Ele falou para José: tá bom. 2 anos se passaram. Faraó tem um sonho, você conhece a história. Reúne todos os magos do Egito, ninguém consegue interpretar. Aí o copeiro entra lá no salão de Faraó, aquele alvoroço todo, Faraó desesperado, os magos tudo com medo. E ele entra e diz: o que está acontecendo aí? Alguém fala para ele: Faraó aí, o chefe teve um sonho, ninguém interpretou, está quase matando esses magos todos aqui. E você tem que ir lá levar água. Imagino que o copeiro já deve ter começado a tremer. Mas naquela hora Deus lembra o copeiro, José, lá no cárcere. Porque seu pai e sua mãe podem esquecer de você. Marido e esposa pode esquecer, filho pode esquecer. Mas Deus nunca esquece de você. Nunca, nunca, nunca. Nunca se esquece. Lembrou, José. E aí vão lá chamar José. Faraó está te chamando. José levanta e diz: é hoje. É hoje que a palavra se cumpre. Foi, tomou banho, fez a barba e foi para frente de Faraó. Tudo na vida de José parecia dar errado, mas a palavra de Deus sempre, eu digo sempre, irmão, cumpre o propósito para que ela foi designada. Verso 11 diz: prosperará naquilo que a enviei. Qual foi o resultado? Gênesis 41, verso 41. Disse mais Faraó a José. Você conhece a história. José ora a Deus, interpreta o sonho de Faraó. E Faraó diz: quem mais tem o Espírito de Deus sobre a vida? Preciso de alguém, porque José falou para ele: você precisa de alguém para administrar. Eram 7 anos de vaca magra, de crise, 7 anos de provisão. José falou: você precisa de um administrador. Como se ele falasse: você precisa de um administrador.
Faraó: quem mais tem o espírito? E a Bíblia diz: disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. E naquele tempo o Egito era a maior nação, a nação mais poderosa da terra. Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete, o anel que o Faraó usava. Faraó não é nome, Faraó era um título. Ele tira o anel que Faraó usava, pôs na mão de José, fez-lhe vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fez-lhe subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Verso 46, era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Aos 17 anos ele recebe uma palavra de Deus. Aos 38 a palavra se cumpre na vida de José. O que isso significa para nós? A palavra pode até passar por processos, mas nunca vai perder o destino, vai chegar na sua vida. Vai se cumprir na sua vida, amém, irmãos? A palavra não se perde, ela chega exatamente onde Deus determinou. Então, nenhuma promessa de Deus fica incompleta. Diga para alguém aí: nenhuma promessa de Deus, nenhuma palavra de Deus na sua vida fica incompleta. Nenhuma palavra. A palavra de Deus é como a chuva que cai no tempo certo. A palavra de Deus trabalha em silêncio, irmãos. A palavra de Deus inevitavelmente vai produzir. Ela é invisível, mas ela está acontecendo, está gerando. Talvez você esteja esperando, talvez você esteja orando: pastor, não estou vendo nada. Talvez você esteja sem resposta, mas acredita, a palavra está acontecendo. A palavra está se movendo, irmãos. O Senhor diz: minha palavra está trabalhando, mesmo que você ainda não esteja vendo. O Senhor fala para alguém aqui essa noite: a minha palavra está trabalhando, mesmo que você não esteja vendo. Então eu estou aqui para dizer para você: não desista, irmão. Não pare agora, não pare de crer, não abandone a promessa, não abandone a palavra, não abandone o Senhor. A palavra pode trabalhar em silêncio, mas ela sempre vai se manifestar de forma visível. Alguém pode dizer amém essa noite? O que todas essas histórias nos provam? Passa, Raquel. Primeiro, a história de Abraão nos ensina: a palavra gera o impossível. Diga isso: a palavra gera o impossível. A história de Ezequiel nos ensina o quê? A palavra traz vida. Por isso que nós estamos orando esses dias pelos Natanaéis, por pessoas que precisam nascer de novo, converter. Ah, pastor, aquela é difícil, aquele é difícil. A palavra gera vida. A palavra gera o impossível. O que a gente aprende com a história de Elias? Equipe de louvor pode vir. A palavra sustenta, diga: a palavra sustenta. O que a gente aprende com José? A palavra se cumpre. A palavra se cumpre. Talvez alguns irmãos aqui estejam no tempo de Abraão, esperando. Você está esperando: pastor, olha, já estou esperando 1 ano, 6 meses. Ah, estou esperando muito tempo, pastor. E o diabo pode estar dizendo na sua cabeça: não vale a pena esperar, Deus vai falhar. Mas eu estou aqui essa noite para dizer para alguém que está ouvindo essa palavra, recebendo: a palavra de Deus não falha, vale a pena esperar, porque Deus sempre nos surpreende. Amém, irmãos? Talvez você esteja no vale de Ezequiel, sem vida, cansado, cansada, a vida não está fluindo, você olha assim: meu Deus, até para orar está difícil. E o diabo dizendo no seu coração, na sua mente: não tem mais jeito para você, acabou, Deus te rejeitou, não vale nem a pena orar. Pois eu estou aqui para dizer para você: vale a pena. O profeta profetizou, eram ossos sequíssimos. No final, o resultado foi um exército poderoso. Talvez você esteja aqui na casa da viúva: escassez, pastor, estou liso, dinheiro está curto, não está dando. E o diabo dizendo para você, colocando medo no seu coração: vai faltar esse mês, não vai conseguir pagar, vai ser difícil. Pois eu estou aqui para dizer para você:
a farinha não vai faltar, a botija vai se encher, vai ter provisão hoje, vai ter provisão amanhã e depois de amanhã. Talvez você esteja na prisão de José, ou seja, no processo. Ele tinha 17 anos, foi 38 anos, talvez não é o seu tempo, mas tem um processo. E o diabo dizendo para você, não vale a pena esperar em Deus, você está esse tempo todo, começa a agir no seu braço, vai, faz você. Mas eu estou aqui para dizer para você, não murmura, não reclama, continua crendo, o Senhor é com você. No final, o sinete de Faraó foi entregue a ele. Faraó disse, eu sou Faraó, mas depois de mim, ninguém pode levantar nada aqui. E José foi exaltado pelo Senhor. Eu estou aqui para te lembrar uma coisa, a palavra de Deus ainda está em movimento. Amém? Você não está vendo, mas a palavra de Deus está em movimento. A palavra de Deus pode passar por silêncio, processo e até espera, mas a palavra nunca vai fracassar. Quando você recebe essa palavra essa noite, fique em pé em nome de Jesus.